Oi, pessoal, dando continuidade ao nosso especial de Halloween. Vamos agora para Nova York. A gente tá fazendo essas pausas nos vídeos para eles não ficarem mais longos do que eles já estão. Porque a gente tem muita coisa para falar. Tá meio confuso porque a gente tá indo, voltando, fala do 4:13, depois vai pro 4:24, daí volta na primeira temporada, vai pra segunda e tal. Qualquer coisa, dúvida, só deixar nos comentários que a gente explica. Então vamos para Nova York. Tá, como que a gente terminou o segundo vídeo? Falando que a Alison não temia ele. A pessoa que ela mais temia quando. Depois que ela confirmou para as meninas que ela estava viva, que a Emily perguntava, mas de quem você tem tanto medo que ela nunca falava? Não era a pessoa. Era o tal ele da Grunwald. Por isso que a gente falou. Memorizem essa frase. Vamos destacar essa frase, porque é mega importante. Alison só fala de A no 4:24. Aí no desfile, durante o desfile lá das noivas, na casa da senhora Dee, as, a, as meninas, tipo, a notícia que a Alison tá viva, tal, já começa a se espalhar. As meninas, a senhora Dee, tipo, jogando aquelas diretas, indiretas pra Spencer. Ah, época do livro do Ezra. Sabe da versão do livro do Ezra que a senhora Dee era aí. Daqui a Emily. Não lembro, a Emily e a Ara, ou a Emily e a Hannah entram no quarto da Alison, começam a mexer nas coisas e acham um telefone e ligam. E a Alison que atende. E a Emily fala: Alison, a polícia já sabe que você tá viva, tipo, a gente precisa encontrar com você e tal. Ela fala: vem, passa. A Alison dá umas instruções pra elas. Elas vão até Philly, quando elas chegam em Philly, então o Noah tá lá, o Noah leva elas até Nova York. Aí a Alison conta o que aconteceu na noite de celeiro. A Alison fala para as meninas: eu vou contar pra você. As meninas falam assim: a gente quer te ajudar, mas a gente só pode te ajudar se você ajudar, né? Nos ajudar a te ajudar. A Alison fala assim: eu vou contar tudo pra vocês, mas se a gente não descobrir quem é A hoje, eu vou sumir pra sempre. A Alison fala isso em Nova York. Tanto que, a gente fala a primeira vez que ela fala de A, que ela não fala assim: ah, não, eu tenho medo de A, a pessoa que. Não, ela fala: se a gente não descobrir quem é A, eu vou sumir pra sempre. Quer dizer, eu tenho medo de A, se a gente não souber quem é, eu vou continuar fugindo. Aí ela conta como começou, tal, a noite de celeiro, qual era o objetivo dela na noite de celeiro, não sei o quê. E acontece uma situação lá no restaurante que a gente também sempre questionou, entendeu? Nada. Que é assim, a Alison tá falando pra elas, contando tal. Aí, essa também é uma parte que tá no script, mas não tá no episódio 4:24. Quando falam do incêndio. A Hannah pergunta pra Alison, ela fala assim, alguma coisa, será ela tava na pousada e tal? A Hannah fala assim: quem que tirou a gente de. Você que tirou a gente de lá? A Alison fala pra Hannah: não, eu só tirei você. E. Não sei se é a Hannah ou alguma outra pergunta assim, as outras, quem foi? A Alison fala: a pessoa que chegou de avião. Essa parte não tá no episódio. Então, mas não é. Me confundi. A hora que a Alison tá falando que a senhora de enterrou ela viva, que ela ouve a senhora de conversando com alguém e repetindo histericamente: por que você fez isso? Por que você fez isso? Uma delas pergunta: quem era a pessoa que ela tava falando? Aí chega, tem um barulho lá no restaurante e tal,
que é o Rudy, a Shanna, e elas correm. A Alison não responde. O que a gente faz uma pausa, vai lá pro 6:10, quando a Cici conta pra Alison, eu achei que fosse a Bethany, por isso que eu dei a pedrada, daí tem aquela cena, a história de falando pra Cici, o que você fez, mas o que você fez e tal. Gente, se a Alison escutou a senhora Jean conversando com alguém, ela escutou a voz da outra pessoa. A gente poderia falar que a senhora Dee estava sozinha e assim, tão zureta que ela tava, tão atormentada que ela tava, ela já tava sozinha. O que você fez? O que você fez? Mas não, a Alison fala. Ela conversava com alguém. De alguma maneira a Alison sabia que tinha alguém ali? Sim. A senhora Dee poderia estar só falando e a pessoa tá quieta e não falar nada? Poderia. Mas não foi o caso. Porque se a Alison fala que ela tava conversando com alguém, ela sabia que tinha alguém ali. Pra ela saber, acho que o único jeito, né, ela vai enterrar, era ouvindo a voz da pessoa. Então ela sabia que era a Cici ou seja lá quem for. Que lembrem da diferença do sangue pingando na pedra quando a Alison conta, quando a Cici conta da pedrada. Bom, aí no 424, a Alison é interrompida quando alguém perto de você não ouviu a voz da outra pessoa. Aí elas vão pro telhado, tem tudo aquele evento no telhado e tal. Elas vão pro teatro. Não, o Ezra é baleado, elas vão pro hospital. Mas onde a gente quer chegar com isso? 424, 51. A Alison fala que eu vou contar tudo que aconteceu. Mas, se a gente não descobrir quem é ele hoje, até tal hora, eu vou sumir pra sempre. E o Noah já tinha providenciado pra ela passagens de avião pra Paris, como Vivian. Então, a Alison deu um prazo. Se até tal hora, que é um pouco antes do voo, vamos colocar assim, a gente não descobrir quem é ele, dane-se, eu tô indo. Aí, a Cici é presa, acusada de matar o Wilden, ela consegue fugir da polícia, vai parar em Nova York, encontra a Alison. A Alison entrega a passagem de avião pra ela. A Cici fala, eu tô super precisando, lembra quando eu ajudei em Ravens e tal, agora eu preciso da sua ajuda. A Alison, não, imagina, tá aqui, pega a passagem, vai. E a Cici vai, pega a passagem e vai embora. Vai, né, embarca, vai lá pro aeroporto. A Alison volta pro teatro. Mas assim, a Alison não tinha falado que se elas não descobrissem a identidade de A, ela ia fugir, sumir pra sempre. E a passagem tinha um horário. Se ela tava assim tão determinada a sumir pra sempre, se ele não fosse revelado, até aquele momento que ela encontrou a Cici, e pior, tinha acontecido aquele tiroteio lá no telhado, o Ezra tinha sido atingido. A Shanna era a pessoa de Rude no telhado, a gente não considera a Shanna A. A gente falou muito sobre isso. De qualquer maneira, a Shanna era cúmplice da Alison, depois deu a louca e ela invade o teatro. Elas não sabiam quem era. E o Ezra tava ali, correndo risco de morte. Como que a Alison entrega? Tipo, não, Cici, pega a passagem. Tá, as duas estavam em momentos delicados? Sim. Mas de quem que a gente tá falando? A Alison e Cici. A Alison, tempão, passou desaparecida. Cici conseguiu fugir da polícia um tempão. Conseguiu se manter desaparecida um tempão, ainda conseguiu fugir da polícia, apesar de ser hora de subornar a polícia para que ela conseguisse escapar, mas de qualquer maneira, Alison e Cici. Se a Alison tinha tanta urgência assim, estava tão determinada, ela poderia falar pra Cici, não, mas
eu preciso dessa passagem, não sei se aguenta mais um tempo aí. Fala nada, ela entrega a passagem pra Cici. E só. Se ela tava tão desesperada, assim, tão determinada a saber quem era a Ei, ela entrega a passagem e não fala nada pro Noah. Ó, vai lá arrumar outra pra mim, porque daqui a pouco sou eu que eu vou sumir. Fala nada, ela entrega e pronto. A gente nunca entendeu isso aí. Muito esquisito. Muito esquisito. Ela poderia entregar, falar pra Cici, tá, você me ajudou, claro, super amigas e tal. Independente de Ravens, eu tá aqui a passagem, mas não, providencia outra pra mim, porque daqui a pouco sou eu que vou precisar. Fala nada, ela volta pro teatro e pronto. Aí, a Shanna invade o teatro, por acaso, a Shanna morre. A Arya não matou, não apontou a arma pra Shanna e atirou nela. Não. Ela, acho que bateu com a espingarda na mão da Shanna, daí a Shanna disparou, cai a caixa de som na cabeça dela, cai e morre. Foi um acidente. Então ficou Shanna, Ei, Shanna morta, aí Alisson. Não era isso? Você não tava preocupado com Ei, tá morta, agora você tem desculpa pra não voltar. Ela teve que voltar. Tanto que, quando ela vai descer do ônibus, lá em Rosewood, ela dá uma paradinha na porta, assim como. Não quero voltar. Mas ela tem. O que ela ia falar? Não tinha mais o que falar. Se ela. A gente vai descobrir quem é Ei. Ei tá morto. Além de Ei ter sido descoberto, Ei tá morto. Então acabou. Volta. Não tem desculpa. O que ela ia fazer? Ela teve que voltar. E volta sendo Alisson, né? Porque ela combina uma vez falar uma coisa. Vai falar para as meninas. A gente vai falar isso, isso, isso. Ela chega pro ombro que ela fala outra coisa. Enfim, aí é muito estranho isso. Na maior tranquilidade, ela entrega a passagem pra Cici. Gente, é amizade, ok. O momento é delicado, a Cici tá fugindo da polícia. Só que assim, as duas estavam acostumadas a fazer aquilo. Não é a primeira vez assim, não, é urgente. Você estava fugindo da polícia desde quando? Desde quando o Travis reconheceu a imagem dela aparecendo na televisão, todo mundo sabia que ela estava sendo procurada. E a Alison? Pior ainda, né? Na maior tranquilidade, pega a passagem aqui, vai, não fala nada, volta lá e pronto. Pro teatro e pronto. Não dá, né? Alguma coisa tá errada nisso aí. O que tá errado? Que não era a pessoa que a Alison mais temia, ou muito menos que a Shanna era a que ela tava de rude. Uma outra sentença nossa que a gente tem que lembrar, encaixa aqui agora. Ei sempre tá de rude, mas nem todo rude é Ei. Então, ficou muito esquisito. Aí, antes da gente falar o que realmente a gente acha que aconteceu na noite do celeiro, vamos citar mais situações da existência, evidências sobre as gêmeas de Laurentiis, que são mega importantes. A gente falou no 610, a Alison não reagir ao algumas coisas que a Cici fala. No 514, o Jason condena a Alison, manda a Alison pra prisão pela morte da Mona. Vamos esquecer do vídeo dos furos. Que, né, a Alison era a única loira de Rude. No primeiro depoimento, Jason fala que a Alison estava em casa, depois ele vê o vídeo e fala, não, é minha irmã, pronto, condena, ela vai presa. Antes disso, ele tá vendo um álbum de fotos. Daí ele fala pra Alison, lembra desse dia, tal? A Alison fala, lembro, foi assim, assim, assim. O Jason fala, não, foi assim, assim, assim. Eles têm versões diferentes da viagem, daquela foto, daquele momento. E o Jason nunca falou bem da Alison. Naquela época que ele ficou super amigo da Spencer, que é a segunda temporada, a terceira, 3A, o Jason nunca fala bem da Alison. Tudo que ele conta dela, época da Mala Azul, antes da Mala Azul, que ele recebeu a caixa, que ele encontrou a caixa com cartas, ele fala pra Spencer, se fosse que era cartas do Peter pra senhora Dee, ele fala, se fosse a Alison, tenho certeza que ela teria te mostrado pra você sofrer e tal. Ele nunca fala bem da Alison. Ele fala, meus pais preferiam ela, tal. Ele nunca falou bem dela. Nunca. E a gente achou um absurdo ele ter feito isso.
entregá-la pra polícia. Porque, assim, além de, sai, a Tanner depender da palavra do Jason pra acusar a Alison, daquele vídeo lá dela jogando a mão de um lado pro outro, ele condenar a própria irmã, tanto ódio assim, por quê? Será que o Jason mandou a Alison pra cadeia como uma maneira de proteger, de proteção, pra evitar que ela soubesse de alguma coisa, ser Charles, ou sofresse nas mãos de, ou a própria existência da gêmea? Porque a Alison é desmemoriada, né? Quando a Alison volta, ela tá super desmemoriada. Algumas evidências que a gente fala tem quando o Holbrook vai falar com ela e ela tá mexendo no piano. Ele fala, sabe tocar? Ela fala, não. Daí no Natal aparece a Alison pianista lá, super tocando piano. Adulta. Agora. Adulta assim, na época lá. Adolescente. Tocando piano. E ela fala pro Holbrook, não sei tocar. O Jason, quando ela chega na escola, quando ela volta pra escola, ela fala, eu preciso ir na diretoria, não lembro onde é que é. Tipo, você não frequentou, começa a esquecer onde é que é a diretoria. Depois ela fala pro Peter, eu sei, ela encontra o Peter à noite. O Peter fala pra ela, você não deveria estar andando sozinha. Ela fala, eu conheço a cidade com a palma da minha mão, eu sei todos os caminhos, não sei o que, mas você não sabe onde é a diretoria, mas você sabe andar pela cidade? Ela fala pro Jason, a viagem foi assim, assim, assim. O Jason fala, não foi. Eu acho que a versão do Jason, eu acho que é a correta, porque a gente sabe, né, que os dias são nada normais. A gente ama. Então, a Alison é meio bem desmemoriada, né? Será que não foi uma maneira do Jason proteger a Alison? Assim, presa, pelo menos ela tá isolada, ela não vai saber do que ela não deve ficar sabendo. Porque se ela ficar solta, ela vai saber. Tem também uma flashback mega importante, que é de uma fase que a gente ama, né? Que é a Spencer no Harlem. No 323, que a Verônica vai visitar a Spencer. E a Spencer tá lá, escrotíssima. Não quer falar com a Verônica. A Verônica implora, ela fala, pelo amor de Deus, Spencer. Ela, o que tá acontecendo? A última vez que eu vi uma pessoa nesse estado, um tempo depois ela tava desaparecida. A Verônica tá falando da Alison. É aí que a Verônica lembra quando ela tava na cozinha durante a madrugada e a Alison entra de fininho. Ela leva o maior susto. Fala, que você tava, não era pra você estar no quarto, o que você tá fazendo aqui? A Alison chega com uma mancha no rosto. Fala pra Verônica, por favor, não fala pros meus pais que eu tava na rua. Fala que eu passei a noite aqui, não sei o quê. E a Alison super fragilizada. E a Verônica fala, mas o que aconteceu? Ela, não, é bobeira, não sei o quê. Mas a Verônica vê que a Alison não tava no estado normal dela. Foi a primeira vez que não. Ah, não, em Cape, quando ela fala pra Cis que acha que ela tá grávida, a gente viu ela frágil. E aí, uns raros momentos, nos flashbacks que a gente viu também, a Alison fragilizada. A Verônica é estranha, fala, mas... Aí a Alison chora e tal, daí quando ela aparece lá no Hadley pra Spencer, põe a vitrola pra música na vitrola, chama Spencer pra dançar e tal, a Spencer fala, o que aconteceu? Ela fala, garotas jogam mais baixo do que meninos. A Spencer faz, tipo, você tá com tipo, um soco, um roxo aqui. A Alison, aí que ela fala, as meninas jogam mais baixo e tal. E dando a entender que ela que a discussão foi com uma garota. Só que aquela Alison não tem mancha nenhuma que encontra com a Spencer. Diferente da Alison que a gente vê na 5A, que tem uma cicatriz na perna. Que segundo aquela Alison foi resultado de uma facada dos amigos Maloc e do Cyrus. Né?
Segundo ela, tinha cicatriz nenhuma, só tinha aquela que era coisa dos Cyrus, dos amigos, e a outra foram garotas, e não foi uma garota, foi um menino, deu a facada nela. Então, 14, tem essa situação. Aí, como a gente falou, a Alison contou toda essa história para as meninas em Nova York, de A, que naquela noite ela drogou as meninas porque ela queria descobrir quem era A. Ela tinha, quando ela, com os vídeos, ela tava sendo ameaçada por A, ela queria dar um basta na história. E assim que ela teve os vídeos do Ian em mãos, ela falou: agora eu tenho alguma coisa contra A, eu posso silenciar A, então respeitando todo mundo, e pronto. Só que o que ela não contava é que ela fosse morrer, né? Levar uma pancada ali, que é pedrada, que ela fosse morrer. Ela achou que ela tinha silenciado o A, que a gente falou, na Alison, por favor. Foi embora pra casa, no caminho levou a pedrada, morreu. E como ela falou que as mensagens que mandou ao longo do dia ameaçavam ela de morte, e ela, né, foi atingida, pra eu entender, uma pessoa que atingiu, que deu a pedrada nela, era aí porque queria ver ela morta. Então era a pessoa que ela tinha medo e ela morreu. A Mona falou: faz o que ele tá falando, morre, ela sumiu e pronto. De certa maneira, assim, que a Alison foi vítima de A? Foi. Vítima, assim, de receber mensagens? Foi. Se ela recebeu aquelas mensagens super violentas, ameaçando ela de morte no dia de celeiro, aí já não sei. A gente não pode falar se recebeu ou não. Mas isso foi muito útil para Alison. A existência de A foi muito útil para Alison, para ela contar essa história para as meninas. Por quê? Pra gente, como tá nesse post, alguma coisa está errada com a Alison e outros posts que a gente fala sobre a noite de celeiro, que a Alison queria ali naquela noite não era confrontar ele. A Alison tinha outro objetivo na noite de celeiro. A festa dela já estava combinada? Sim, estava. A Alison ia drogar as meninas para que elas não vissem o que ela estava fazendo, que ela ia fazer? Sim. Como não existem coincidências, foi lá apavorar, falar: dessa noite você não passa. Os vídeos do Ian, ela viu, aquilo lá ela encontrou no Hilton Head, tal. Aí, isso beneficiou, porque ela falou assim: agora eu posso sair por aí batendo boca com todo mundo e ameaçando ele. Mas, pra gente, não era isso. Até porque, tipo assim, ela tinha os vídeos, tá. A partir do momento que ela pegou, que ela tinha esses vídeos, a gente sabe que o Ian foi lá no quarto dela procurar, junto com o Garrett, com a Jenny, depois chegou a Melissa. A história da Cícia, eu fui ajudar, sabe, fazer a pessoa manter a calma enquanto ela ia pegar os vídeos e tal. Só que a Alison não queria que as meninas soubessem o que ela ia fazer. Aquela noite, a noite de celeiro, era uma noite de acerto de contas da Alison com alguém. Quem? Aí, pode ser com a gêmea, enfim. Não, a gente pula essa parte. Mas era uma noite de acerto de contas. Só assim, a gente pula essa parte, mas não era com ele, tá? Isso a gente já deixa falado aqui. Não era ele que a Alison ia aceitar contas. A Alison tinha medo de alguém? Ela estava sendo ameaçada por ele naquela época? Estava. Porém, ela estava envolvida em outra confusão muito maior do que ele. Ela tinha um problema com outra pessoa. E a noite de celeiro era uma noite de acerto de contas. Agora, gente, complica.
O que pode ter acontecido ali na noite do. A gente falou no post que a Alison planejava morrer. A gente acha que não. Isso aí a gente descarta. Ela não planejava morrer, não. Que ela planejava sumir, fugir, sim. Mas que ela planejava a própria morte, não. Ela estava sendo ameaçada de morte por alguém que não era Ei, sim. Mas ela planejar a própria morte a gente descarta agora. Por que a gente fala isso? Quando a Alison começou a receber mensagens das 13, ela recebeu mensagens anônimas antes de receber a primeira mensagem assinada por ele. Boneco de voodoo, lá na loja de fantasia, o telefone, quando ela estava em casa. Quando ela, quando ela estava ela recebe, desculpa, ela dá de cara com o mascarado, um dos mascarados lá na loja de fantasia, depois ela liga pra ela, era você na loja, não sei o que. Ela recebe mensagens anônimas antes de receber a primeira mensagem assinada por ele no final. Essa pessoa poderia ser Ei? Sim. Poderia não ser? Também. Mas tinha. É mais provável, a gente acha que é mais provável que Ei estava mandando mensagens pra Alison e outra pessoa também. Aí que a gente fala que assim, Ei começou a falar assim: ah, você também tem algum problema com ela? Você tá aprontando com ela? Vem aqui, tipo, trabalhar comigo. Porque na série a Mona é do Halloween, então. Ei mandou. Mona Ei foi chamada pela pessoa ou pra se juntar. Vem aqui, a gente se vinga juntos. Alison tinha um problema mais sério do que ele. Então, o que a gente acha? Por que a gente acha isso? Pelo seguinte. Alguns motivos. No 5.6, a Alison recebe uma mensagem que mostra a senhora de sendo enterrada e tal, e ela fala, não, agora eu vou embora, não sei o que. Só que ele fala, não saia da cidade. Era a Cis, depois a Cis fala, não queria perder você e tal. E ela fala pra Hannah, não, eu vou embora. E ela vai lá pra casa dela, dos dias, e começa a pegar dinheiro, documentos e tal, que estavam escondidos na mobília, no quarto dela, que a senhora de refez. Aquelas coisas que estavam ali, documentos da Vivian, dinheiro e tal, a Alison não colocou ali quando ela voltou viva. Aquelas coisas sempre estiveram ali. Desde quando ela estava viva, na época das meninas e tal. A Alison não voltou depois de Nova York, chegou e falou assim, não, eu vou fazer os documentos, vou colocar o dinheiro. Aquelas coisas sempre estiveram ali. Só que como tá mega escondido, só ela sabia, o Jason não falou, a minha irmã, ela falou, eu tenho esconderijos por toda a casa. O Jason falou, a minha irmã tem. Tanto que ele falava, eu acho essas coisas porque a minha irmã escondia pela casa inteira as coisas dela. E aquelas coisas estavam ali. A Alison, ela não juntou aquele dinheiro e pôs ali quando ela voltou. Aquele dinheiro sempre esteve ali. Quando a Shanna conta pra Emily que ela era amiga de infância, que ela conhece a Alison desde pequena, lá que as avós eram vizinhas, a Shanna procura a Emily e fala assim, que a Alison pediu pra Emily pegar um dinheiro que tava num quadro, no quarto dela. Esse dinheiro, a Alison não tinha voltado pra casa, o dinheiro estava lá, a Alison sabia exatamente onde estava, e estava lá mesmo, a Emily foi lá pegar. Foi quando a Shanna foi agredida, teoricamente por aí, que a Alison tá no ônibus, chama aquela cena, ela liga pra Shanna, a Shanna pega, joga a bateria do celular e some. O dinheiro já tava lá, não era só aquele dinheiro. O resto das coisas que a Alison escondeu, os documentos da Vivian. O Hector fala pras meninas,
onde ela veio modelar pra mim, pra fazer o molde do rosto dela. E onde ela chegou aqui gritando que ela queria, porque queria o pagamento adiantado, não sei o quê. Ela precisava de dinheiro. Quando ela aparece pra área, ela fala: seu pai não me matou, eu tô aqui viva, eu peço mil desculpas, eu não fiz aquilo, eu não chantageei seu pai de propósito, eu precisava desesperadamente daquele dinheiro. Ela precisava de dinheiro. Ele nunca exigiu dinheiro da Alison. Tá, pra ela se passar por Vivian, ir lá no Lost, alugar o quarto, não sei o que, ela precisava de dinheiro? Sim. Só que, pra ela se passar por Vivian também, se outra pessoa, ela precisava de um documento e tal. Só que assim, a Alison tinha 1000 documentos da Vivian. Todos os documentos. Não era só para ir até o Lost e se hospedar como Vivian. Até porque as meninas, quando elas chegam lá, elas só assinam, não pede documento nenhum. A Alison, quando a Hannah vê ela no cabeleireiro, que ela fala que ela tá de Vivian. Saudades, a gente ama. Ela fala: você não tá cansada da sua vida, às vezes você quer ser outra pessoa, tal, porque eu tô entediada. Ela simplesmente não criou um. Ela não pôs uma peruca e um casaco pra descobrir quem era ele. A Alison realmente criou uma outra pessoa, uma outra identidade. Pra quando ela precisasse, ela se tornar realmente uma outra pessoa. Não existe Alison, agora eu sou o Vivian. Não foi assim, eu tô falsificando um documento caso eu precise. Não. É pra eu ser outra pessoa. Eu não vou pôr uma peruca e um casaco pra ir lá na loja e ninguém me reconhecer. Não, era pra algo muito mais sério do que isso. A Alison tava junto. Ela tinha tudo pronto. Ela precisava de dinheiro, tinha toda a documentação para se tornar outra pessoa e ter um dinheiro suficiente caso ela precisasse sair de Rosewood, fugir, sumir de Rosewood. Porque não era dinheiro que essa pessoa que ela tava tendo um problema queria. Não era ele, outra pessoa. Porque ela tinha que se manter, né, por um tempo com o dinheiro. A gente vai explicar por que a gente acha, depois, falar por que essa pessoa não queria dinheiro. E esses documentos já da Vivian, essas coisas já estavam lá. No 510, quando a Alison encontra com o Cyrus na floresta, ela tá com o cabelo preto. Mas a gente fala, é a Vivian. Não é a Vivian. É outro cabelo, não é o cabelo da Vivian. Não é a Vivian. Outra evidência, né, gêmea? Aquela ali era outra Alison. Mas ela não estava se passando por Vivian. Ela estava só com o cabelo preto. No 513, quando a Hannah e a Spencer estão lá mexendo nos recortes, que elas acham o passaporte do Vajak, Holy Vajak, a Alison tá com o cabelo preto. Não é. Aquilo é. Pela data que tá ali, o passaporte não foi feito da época que a Alison tava viva. Não, assim. Acho que era. A gente falou sobre isso, da data não bater. Agora eu não lembro exatamente o que tinha pra gente diferenciar, mas não era a Vivian, era outro penteado, era outro nome. Não foi coisa da Alison que criou a Vivian que fez aquilo. Então, a Alison tinha tudo isso pronto da Vivian, os dólares, essas coisas escondidas, caso ela precisasse fugir. Mas, se ela tava contando desaparecer na noite do celeiro, não sei. Morrer que ela não tava contando. A gente fala assim, tá planejando morrer. Não, não tava não. Ela não tava contando que ela teria que morrer. Tanto que, por que a gente fala nessas coisas estavam lá? Ela já tinha, ela tava modelando pro Hector, chantageando o Byron, tava tudo lá. Ela vai pro Lost com a Mona e a Mona fala, faz o que ele tá falando, morre. A Mona que providencia as coisas pra ela. A Mona não foi buscar na casa dela, da Alison. A Mona trouxe as coisas, mala, perucas, roupa. Tá aqui, vai, some. Então, a Alison tava com algum problema muito sério e ela tava se preparando, deixando tudo pronto, caso ela precisasse fugir. A gente falou assim, sei lá, a gente considera que ela tivesse que morrer, fosse forjar a própria morte, mas não vamos descartar 100%. Quando que ela fala, ela fala isso. Ela pensei na igreja. A Alison tá lá. Na mão não, né? With the circle being broken.
Tá, a Mona nerd, daí acaba saindo da igreja. A Alison tá escrevendo num caderno, a Spencer fala, o que é isso que você tá escrevendo no meio da rua? A Spencer não entende nada. Ela fala, é os meus diários, que eu tô deixando tudo pra vocês, pra quando eu desaparecer ou morrer, pra vocês saberem o que aconteceu. Aí você pensa, nossa, para com isso, você tá sendo super macabra e tal. Ela, a Spencer fala, deixa eu ler. A Alison fala, finge que vai deixar. Fala, não. Desconversa, fala, olha o cheiro dos croissants e tal. O cheiro dos croissants e tal. E pronto. Ela tava relatando num diário que a gente não chegou a ver, porque ela tinha vários. Por que a Mona fala que ela sabe de tudo? Porque ela teve acesso aos diários da Alison. Aquele de Ravens não era igual ao que a Alison estava escrevendo lá na igreja, que é tipo aqueles cadernos de capa dura. O de Ravens é tipo um diário mesmo, com cadeado, coraçãozinho, capa, sabe? Branca, todo. É diferente também do diário que tava lá no Covil, no Lost. Do diário que a área arranca as páginas que tem o relato do Byron. A Mona pegou esses diários. Aí, então a Alison tava contando tudo. As meninas não tiveram acesso a esses diários. Então, a Alison alguma coisa estava acontecendo, que ela precisava de dinheiro. Talvez essa pessoa que ela tinha problema estava pedindo dinheiro para ela. Poderia, mas como ela tinha a documentação toda da Vivian, a gente acha mais provável que ela estava se preparando pra, se não desse certo ali o problema que ela tinha, fugir. Porque, mais uma vez, sim, ela tinha que se passar por Vivian pra ir atrás de. Gente, mas não precisava de tudo aquilo. Não precisava ter assim. Ela não criou. Tá, desculpa. Ela tinha que dar uma desculpa pra Ana. Tô cansada de ser eu mesma. A gente amou essa desculpa. Tô cansada de ser eu mesma, né? Porque cansa, né? Que ótimo a gente poder se transformar em outra pessoa um dia pra esquecer de tudo. Foi isso que ela falou. Por isso a gente chama a Vivian. Só que não era só pra ir atrás de EI, não. Era uma coisa mais séria. Que ela tinha documentação. Tanto que a Cis consegue embarcar como Vivian. Era alguma coisa muito mais séria. Então, nessa noite, o celeiro, a Alison ia acertar contas. Aí se ela ia resolver alguma coisa com a gêmea, porque a gêmea tava lá, sim. Ou se ela ia resolver alguma coisa com essa outra pessoa, a gente não sabe. O que ninguém contava, a não ser a pessoa que deu a pedrada, era que a Alison fosse morrer. Aí, acabou com tudo. Ela teve que se passar por que morrer, fazer o que a Mona falou. Faz o que ele tá falando aí, some, morre, tchau. Não deu tempo de pegar as coisas, os documentos, o dinheiro, e ficou tudo lá. Tem essas evidências, porque essas evidências dos diferentes documentos, passaporte da Vajak, com os documentos da Vivian, os esconderijos, e essas coisas de dinheiro, que a gente sabe que a Alison precisava de dinheiro, que ela foi atrás do dinheiro, e a documentação da Vivian. Estavam tudo escondido no quarto desde que ela estava viva. Só que, se ela ia usar no noite de celeiro ou não deu tempo dela ir lá e pegar. Ela não contava que ela fosse ter que morrer. Aí ela segue o conselho da Mona e morre. Aí, por que ela continua viva? Por que ela continua morta? Desaparecida. A Mona fala, não, morre, tal, faz o que essa pessoa aí tá falando. Só que se a gente tá. Nós estamos falando. E não era essa coisa toda que a Alison falava. Tipo, não era assim, esse perigo todo. E não era a pessoa que a Alison mais temia. A Alison não tinha coisas contra ele, que eram nos vídeos. Então, por que ela ficou esse tempo todo, um ano, desaparecida? Ela não podia ter dado um jeito de entrar em contato com alguém, falar, ó, eu tô aqui, pega esses vídeos, faz uma coisa. Ela já tinha deixado a chave com a Emily. Feito alguma coisa pra voltar? Por que ela não voltou?
por que ela não voltou, sendo que, enquanto ela estava desaparecida, ela poderia voltar. Wilden decreta no pilot, depois do velório, agora não é mais um caso de pessoa desaparecida, é um homicídio. Então, enquanto ela estava desaparecida, ela poderia voltar. Pelo menos assim, se A fosse, a A fosse agir de novo e tentar matar ela mais uma vez, ok, ela já falava, ó, tem esses vídeos aqui, tá? Ela poderia assistir os vídeos, deletar o que prejudicava ela, a família dela, mas deixar ali o que faria com que surgissem suspeitos em relação à morte dela. Depois, se acontecesse alguma coisa. Por que ela não fez isso? Esquisito, né? Então, vamos para mais uma pausa. Aí a gente vai pro quarto vídeo, que finalmente nós vamos falar como que o Rain entra nessa história. Tal ele e a sentença da Grunwald e o diálogo com a Hannah. Ela fala pra Hannah, lembra da nossa conversa no hospital? Lembra da conversa no hospital?